queridos irmãs e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso momento de reflexão do Evangelho no Ministério da Palavra na Voz das Mulheres. Nós estamos celebrando então, o tempo bonito da Páscoa e estamos no segundo domingo, em que também é denominado pela Igreja o Domingo da Divina Misericórdia. Foi estabelecido por São João Paulo II e por justamente sublinhar o grande amor de Deus pela humanidade. O Papa Francisco também afirmou, nessa bula, especialmente do ano da misericórdia, que Jesus Cristo ele é o rosto da misericórdia do Pai. Ele continua afirmando: todos nós precisamos de misericórdia. Nós sabemos que somos necessitados dela. Aproximemo-nos de Jesus e toquemos as suas chagas, justamente nos nossos irmãos que sofrem. As chagas de Jesus são um tesouro e delas é que jorra a misericórdia. Sejamos corajosos e toquemos as chagas de Jesus. Esta é então uma das grandes expressões do Papa Francisco para nós nesse domingo da Divina Misericórdia. O segundo domingo da Páscoa é como se nós estivéssemos retomando o que nós celebramos há 8 dias atrás. E vamos refletir então hoje o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Depois então de Jesus fazer a sua primeira aparição aos discípulos, aliás, primeiramente a Maria Madalena, ele aparece aos seus discípulos reunidos trancados em casa com medo dos judeus. A comunidade de João, ela quer nos mostrar que não é preciso ver para crer. Nesse texto, então, é uma experiência muito parecida também com a nossa. E aí está Tomé, que é das pessoas, assim, a gente pode dizer assim, mais humanas e normais nesse percurso da fé, porque ele se reserva o direito da dúvida. Nessa perícope, então, a gente vai percebendo que também será evidenciado esse toque de Tomé nas mãos e no corpo de Jesus para justamente confirmar a ressurreição. Nós não sabemos se Tomé tocou ou não a Cristo, mas o que importa é a sua profissão de fé, quando ele expressa meu Senhor e meu Deus. É interessante a gente pensar que na expressão meu, Deus se faz nosso. Deus não se ofende por ser nosso, meu, na experiência pessoal, porque justamente o amor ele vai exigir da gente essa familiaridade e essa misericórdia que requer confiança no Senhor. Então, no texto do Evangelho, relata que já era anoitecer do primeiro dia da semana, então do domingo, depois da ressurreição, e Jesus entra sem abrir a porta. Não se trata aqui de um fantasma e nem de um corpo físico, mas o estado ressuscitado. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor, estão lá no versículo 20, do capítulo 20, e depois disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Mas o Evangelho não descreve como viram. Ele não descreve o ressuscitado. Apenas vai destacar um detalhe nesse texto, que Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Parece significar aqui que os discípulos eles reconheceram Jesus desse modo. Então, através do quê? Através das suas chagas. E depois de terem visto, então acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o que aconteceu com Tomé acontece com a gente. Ele também queria ver a marca dos pregos em suas mãos. E depois de terem visto, eles acreditaram. E da mesma forma, Tomé acreditou. Então, Jesus deseja a eles 3 vezes a paz. A paz esteja convosco. Shalom significa, então, esta vida plena, inteira, completa. Jesus mostra as chagas e diz: eu sou. Então, esse Jesus histórico que se apresenta aí. Então, ele fez isso para responder a uma comunidade chamada os docetas, que acreditavam nessa época, a comunidade joanina escreve esse texto, que o corpo de Jesus ele não era real e nem havia nascido de Maria. A comunidade, então, de João, nesse texto, ela quer nos mostrar que não é preciso crer, ver para crer, Não preciso ver para crer. Então, a fé justamente é essa capacidade da gente acreditar sem ver. Jesus ressuscitado, então aqui, nesse texto ele vai reencontrar os discípulos nessa forma ressuscitada, mesmo sendo traído, tendo sido abandonado, deseja a eles a paz.
e transmite a eles esse dom do Espírito e também a própria missão de perdoar os pecados. Então é um texto muito sugestivo para a gente olhar para a nossa realidade, como nós estamos vivendo isso, onde essa paixão de Cristo também ela vai muitas vezes ser expressa e a sua própria ressurreição no nosso meio. Nós estamos ainda passando por um tempo bastante complicado em relação à pandemia, tentando ainda ter esse cuidado, esse zelo, e ao mesmo tempo tempos difíceis que nós estamos vivenciando em relação às guerras, à fome, ao desemprego, à violência, que são justamente chagas abertas de Cristo no meio da nossa humanidade. E esse mistério então da ressurreição, ele quer justamente nos instigar diante da nossa própria fé. Então o mistério da ressurreição dá muito o que falar. São muitas as questões que também circulam e permeiam o nosso pensamento, como onde nós vamos procurar o ressuscitado hoje, como nós vivemos e experienciamos concretamente Jesus ressuscitado, o que o Senhor significa realmente para nós essa ressurreição. O Senhor em quem nós cremos é um Cristo cheio de vida, ou é um Cristo cuja memória muitas vezes vai desaparecendo gradualmente dos nossos corações? Que procuramos nós cristãos de hoje? O que nós estamos procurando de verdade? Nós estamos procurando Jesus a quem necessitamos sentir cheios de vida em nossas comunidades? Também nós só acreditamos vendo sinais, exemplo de Tomé? Será que esse Jesus ressuscitado realmente ele ressuscitou de verdade? Existe uma prova científica para isso? Como é que esse modo de viver ressuscitado é? Então são muitas questões que nós também nos fazemos diante do mistério da ressurreição, né? Como que é esse mistério do ressuscitar, né? Nós sabemos então que essa fé no ressuscitado, ela não nasce da crença do sepulcro vazio, né? O sepulcro estava vazio, então Jesus ressuscitou, né? A fé, ela é muito além disso. Os exegetas todos concordam também que nem as aparições e nem o sepulcro vazio são a origem primitiva da nossa fé na ressurreição. O que João nesse texto quer nos comunicar, então, são essas vivências internas dos discípulos reunidos, que ali é que Jesus ressuscitado se manifesta. O que ele quer nos transmitir aqui está além daquilo que entra pelos nossos sentidos e a fé no crucificado ressuscitado. Então esse relato, ele quer revelar uma catequese muito maior, muito mais profunda, uma teologia, né, que transpassa toda essa perícope. E essa parte, ela vai justamente estar vinculada à ressurreição, com a paz, com o dom do Espírito, com o perdão, com a fé e com a missão. Por outra, também parece que ele quer responder aos cristãos da segunda geração que não haviam conhecido Cristo, e também nem tinham participado dessa primeira experiência fundante, né, com Jesus. E então esses aqui são representados pela figura de Tomé. E é dito para eles o quê? Bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Então é esta resposta da geração. Então Tomé, nessa incredulidade que é manifesta aqui no texto, a gente vai vendo que ele quis ver Jesus por dentro, tocar nas mãos, né, nas chagas de Jesus, os sinais desse amor de Cristo por todos nós. Então o Evangelho chama aqui Tomé de Dídimo, né, gêmeo. Nesse ponto, o gêmeo realmente como nós também, ele é verdadeiramente nosso irmão gêmeo. Pois também a nós não basta saber que Deus existe, um Deus ressuscitado muitas vezes, mas longínquo, não nos preenche a nossa vida. Essa forma de ver Deus não nos preenche, não nos atrai, um Deus distante, por mais bondoso e justo que ele seja. Nós também então precisamos ver a Deus, de tocar com a mão que ele tem ressuscitado por nós. Como nós podemos ver esse Jesus então? Como os discípulos viram, por meio das suas chagas. Entrar nessas suas chagas significa então contemplar esse amor de Deus por nós, um amor sem medidas que brotou do seu coração. Então aí é o caminho para encontrar Jesus ressuscitado, um dos grandes caminhos. Significa então entender também que o coração de Jesus bate por mim, bate por ti, bate por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, então podemos nós considerar também, nos chamarmos de cristãos,
e falar muito sobre valores da fé. Mas como os discípulos, nós precisamos ver Jesus tocando o seu amor. Então, esse Jesus que quer também entrar no nosso coração, nos revelar essa ressurreição, quer também nos trazer essa paz e nos ajudar a nós solucionarmos as nossas dúvidas. Ao mesmo tempo, a gente percebe aqui que, como um dos grandes teólogos, né, Thomas Halleck, ele comenta, né, num dos textos, que Jesus se identificou com todos aqueles que são pequenos e sofredores. Em outras palavras, todas as feridas dolorosas e toda a miséria humana são feridas de Cristo. Então, toda a miséria humana, as feridas doloridas da humanidade são chagas de Cristo. Eu só posso acreditar em Cristo e ter direito de exclamar, meu Senhor e meu Deus, apenas se eu tocar em feridas das quais o mundo ainda está cheio. As chagas, no sinal do seu amor extremo por nós, evidenciam aqui que é o mesmo Cristo que morreu na cruz. Já não há lugar para o medo da morte. A permanência dos sinais da vida justamente estão muito diante de nós, esses sinais da ressurreição. Então, além disso, vai garantir a identificação do ressuscitado com o Jesus crucificado, essas cicatrizes e compromisso com a vida, que nós também abraçamos. Então, tocar as chagas de Jesus são muitos os problemas, dificuldades, perseguições, doenças de tantas pessoas que sofrem. Então, a verdadeira fé na ressurreição quer transformar vidas. Tomé tem agora a mesma experiência dos discípulos, que viram Jesus em pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que essa experiência que Tomé teve significou a transformação da sua vida. Deu coragem para ele e para todos os discípulos irem em missão. É uma comunidade corajosa que dá testemunho da sua fé em Jesus. Então, portanto, aqui a gente vê nesse texto que esse dinamismo da comunidade, ela torna possível a experiência do Jesus ressuscitado e vivo. Então, a fé nesse Jesus ressuscitado pelo Pai não brotou só de uma forma assim natural, espontânea no coração dos seus discípulos, não. Antes de encontrar-se com Jesus, cheio de vida, os evangelistas então vão falar da sua desorientação. Estavam perdidos, em busca desse sepulcro vazio, e cheio de interrogações, de incertezas. E a fé na ressurreição, ela quer então não ser apenas um saber das nossas coisas, saber as coisas sobre Jesus, mas um falar, né, dessa ressurreição gloriosa que quer implicar toda a nossa vida, nos colocar diante de um novo modo de viver. Então a ressurreição, ela é transformadora. E outro aspecto muito interessante desse texto é a dimensão comunitária da fé. A fé sem a comunidade e sem essa experiência de Jesus ressuscitado no meio, ela não é verdadeira, ela não é total, ela se torna incompleta. E ao mesmo tempo, essa transformação da vida dos apóstolos é a prova mais autêntica que a gente percebe dessa ressurreição. Jesus ressuscitou nos corações daqueles que começam a viver de uma forma diferente, como ressuscitados. E vamos perceber isso logo no livro dos Atos, de uma forma muito mais profunda. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o ressuscitado é o crucificado. E as marcas dessa paixão estão hoje no sofrimento do nosso povo, na fome, nas marcas da tortura, da injustiça na nossa sociedade. É nas pessoas que reagem, que lutam pela vida e não se deixam abater, que Jesus ressuscita e se faz presente no meio de nós também. A ressurreição, então, é esse início de um dinamismo novo, de amor, que é capaz de transformar o mundo com a presença do Espírito Santo. Então, nesse segundo domingo de Páscoa, eu e você somos convidados a viver essa experiência do Cristo com fé, com o nosso coração, cheio de paz, de alegria e com esse amor missionário. Não nos esqueçamos das chagas de Jesus, pois porque delas vem a paz, a alegria e a força para a missão. E um bom domingo para todos.